Bora conversar, então, tirar suas dúvidas. Hoje aqui no programa é dia de dicas de saúde. Eu ia pedir, esqueci de combinar com você lá fora. O quê? Se abaixar, fazer clac. Será que vai fazer só? Corta pra 3, A 3, Igor, por favor. Vamos ver. Fez. Fez os 2 ainda. Clac! Fez mais agidinho, né? É genético. Não é? Mamãe também faz isso, entendeu? Então. É marca do Sanseverino. É o estalo no joelho. Não é DNA, estalo no joelho. Quem nunca sentiu aquele estalozinho como o do Luquinha, aquela dorzinha no joelho, né? Agora, quando é o sinal mais grave, Luquinha? Muitas vezes você quer fazer atividade física, você vai correr super animado, mas depois a dor no joelho te desanima. Pois é, e ele está aqui hoje para tirar as nossas dúvidas, você pode participar. Manda a foto do joelho se estiver inchado, se não estiver inchado. Ele que é ortopedista, doutor Cristiano Osri Ribeiro. Doutor Cristiano, obrigada. Vamos falar de joelho, porque... Ô, doutor, obrigado, viu? Viu como é que tá o joelho Fica dele? à vontade. Tá bom mesmo. Doutor, mas já é uma característica minha. Você viu o que já. ele falou aqui? Não tá bom mesmo. Não tá bom, né, doutor? Mas Deus cura, né? Tamo aí, né, gente? Diagnóstico. Não Deus tá cura. bom mesmo. O que é esse estalozinho normalmente? Você precisaria pedir exames, mas normalmente, o que é? Então, o estalo na articulação do joelho, ele na verdade, quando você faz a flexão, como ele mostrou, é o atrito da patela na tróclea. Então, a gente vai mostrar depois um filminho mostrando o funcionamento da articulação do joelho. Então, quando você faz a flexão do joelho, a patela, esse osso da frente, ele atrita na tróclea. E dependendo como esse atrito acontece, ele pode gerar esse estalido. Entendi. Nem sempre é patológico, nem sempre tem uma doença associada, mas pode ser o primeiro sinal de um problema de uma degeneração exatamente da articulação patelofemoral. Ah, entendi. Tem uma pergunta aqui lá de Blumenau, a Maria Célia, que está sempre com a gente, a Regina Célia, perdão, que está sempre aqui, ela mora em Blumenau. Ela disse que o joelho dela é o termômetro do tempo, que sempre que incha e dá dor no joelho, e ela fala que é o esquerdo, é que o tempo vai virar, e diz que realmente vira, que é aquele galinho português do tempo. O que pode causar, deixando a brincadeirinha dela de lado, a dor e inchaço no joelho, principalmente o inchaço? O que pode ser, né? Então, o inchaço e a alteração de temperatura na articulação, em qualquer articulação, é um sinal inflamatório. Então, existe algum processo que está gerando uma resposta inflamatória na articulação. Então ela tem que procurar uma orientação Tem que procurar uma orientação médica. Ok, Luquinha. Sol, tem muita pergunta por escrito aqui, mas também de vídeo. E acho que a Fernanda mandou pra gente também, era de Piquete, uma perguntinha. Ah, tá, pode colocar, Igor, vamos lá. Boa tarde, gente. Há um tempo atrás, eu levei muito tombo de bicicleta. Só que eu nunca procurei para ir no médico. E hoje em dia eu sinto muito fisgado no meu joelho. Pode ser algum problema sério? Pois é, ela caiu de bicicleta muitas vezes. E aí? Então, o trauma esportivo, enfim, o trauma é um dos principais motivos de lesão da articulação do joelho. Então, quando você tem um trauma seguido de processo inflamatório, como foi dito, que é inchaço, derrame articular, né, calor e dor, principalmente, você deve procurar um médico porque pode ter desenvolvido uma lesão articular. Exatamente. Tem gente falando assim, ai, que estralinho esquisito do Luquinha, Valquíria. É falta de cartilagem? Então, quando você fala no estalido da parte anterior do joelho, a gente está falando de uma alteração da cartilagem da patela, principalmente, que é conhecido como condropatia patelar. Então, precisa investigar melhor. Você viu? Isso daí não foi só uma entrevista, isso foi um recado para A você. gente vai levando, né, Sol? O que importa é isso, né, gente? Tem outra perguntinha de vídeo também, acho que é Roseni, vamos lá. Boa tarde. O meu nome é Roseli e eu sou de Guaratinguetá, estado de São Paulo. Meu joelho, eu não sei se por eu estar acima do meu peso ou se é por falta da cartilagem. No tempo do frio parece que fica pior, entendeu? Aí eu queria saber isso, tá bom? Muito obrigada, boa tarde, fiquem com Deus. Beijo, minha linda. É a segunda que fala do frio, Cristiano. O que acontece? Quando você tem um processo degenerativo, por exemplo, no caso dessa senhora, que pode ser um caso de osteoartrose, o frio, a temperatura mais fria, ela contribui para o paciente sentir mais dor. Então, eles costumam reclamar da mudança de tempo e principalmente do frio. Então assim, o frio ele atrapalha um pouquinho mesmo a questão do joelho. Agora, eu quero saber mais essa, doutor, porque se tiver, é mais uma para eu colocar na capivara que eu vou levar lá para cima quando Deus me levar. É verdade que as mulheres têm maior chance de ter problemas no joelho
Mito ou verdade? E o que pode causar problema no joelho, principalmente das mulheres? O doutor já vai responder pra gente. E a gente já volta não só com a perguntinha da Roseli, mas tem gente perguntando aqui sobre o peso também. Se a pessoa está um pouquinho mais pesada, se pode ou não prejudicar o joelho. Fique à vontade para tirar sua dúvida. Melhor que remediar é prevenir. Exatamente. E o nosso querido Emerson faz essa pergunta. Como posso fazer para evitar qualquer dor no joelho no futuro? Quais são os cuidados hoje para amanhã não ter problema no joelho, doutor? Prevenir, prevenção. Então, a prevenção ela é muito importante. O controle do peso, atividade física adequada para aquele seu perfil, de forma regular, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, prevenção. Mulher com salto alto, eu sei que médicos detestam, né? O salto alto ele gera uma sobrecarga, principalmente na parte da frente do joelho. E faz como? É um salto mais baixo. Entendi. Salto mais baixo, viu, São Severino? Com certeza. Tem gente na linha, né? Eu não uso salto. Quem Oi, tá boa tarde. Boa tarde. É o Osvaldo? Osvaldo Soares, tudo bem? Ô, meu amigo, obrigado pela participação. A gente agradece muito a companhia. Viu? Qual que é a sua dúvida, Osvaldo? Então, boa tarde a todos aí. Minha dúvida é que eu sinto uma dor terrível no joelho, principalmente no joelho esquerdo, bem no centro do joelho aqui, entendeu? Eu gostaria de saber com o doutor aí o que pode ser, porque ele joga futebol, pratica esporte, e quando você volta do jogo, especialmente, a dor é terrível. Então eu queria saber o que a gente pode fazer para diminuir essa dor. Tá, é uma orientação, tá, Oswaldo, que para falar é isso ou é aquilo, o doutor precisaria pedir uma série de exames aí. Quer fazer alguma pergunta para ele, Cristiano? Idade, alguma coisa assim? Então, seu Oswaldo, o importante aí é assim, né? Quando você tem uma dor recorrente, a dor é um sinal importante de que alguma coisa não está funcionando de forma adequada na sua articulação. Tá? Então, o que eu sugiro é que você deva procurar um ortopedista, de preferência um especialista em joelho, para fazer uma avaliação mais específica para você. E o futebol? Então, o futebol é uma atividade física muito comum no nosso país, é uma atividade física que gera muita demanda. Então, se você não estiver bem condicionado, no peso ideal, musculatura fortalecida, você tem um grande risco de gerar uma lesão articular. Aqui na TV eu não sei quantos já se lesionaram, né, Luquinha, Verdade, com o futebol, né? Esse joguinho aí, sabe, de meio de semana, o pessoal não está acostumado a nem correr um quarteirão, vai lá e joga É para bola. você mesmo, viu, cinegrafista da câmera 2? É, para você. Bom, o Carlos de São Luís do Paraitinga mandou uma perguntinha pra gente. Olá, Luquinha. Olá, Sol. Tudo bem? Meu nome é Jansu de São Luís do Paraitinga. E eu queria falar um pouco das dores do meu joelho. Às vezes meu joelho parece solto, mas quando eu carrego meu filho é pequeno, tem 3 anos só, e parece que o meu joelho tá solto, e quando eu carrego ele eu piso, nossa, mas é uma dor insuportável. Às vezes fica doendo por semanas. Entendeu? Aí eu tenho que usar a joelheira para poder dar uma pressionada. Eu não sei se isso resolve, mas com a continuidade de uso, às vezes melhora um pouco. Queria saber o que eu posso fazer para melhorar. Excelente pergunta. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. O meu joelho tá estranho, tá solto, tá fora do lugar, põe a joelheira e fica. É bom ou não? Então, na verdade, o que é essa sensação, né? Muitas vezes o paciente vem ao médico com dor, e muitas vezes o paciente procura por uma questão de instabilidade. Então, a instabilidade do joelho ela pode ser causada por uma lesão meniscal ou por uma lesão ligamentar. Então, são as principais lesões que geram essa sensação de falseio, de instabilidade na articulação. E são lesões graves, que precisam de um diagnóstico preciso, muitas vezes de uma avaliação clínica com especialista, para o tratamento adequado. Mas e a joelheira? É algo bacana ou não? Então, a joelheira ela tem como objetivo agregar estabilidade, mas ela não vai substituir a lesão, né, tanto do menisco e principalmente a do ligamento. Então, ela resolve parcialmente naquele curto momento. Perfeito, mas ficar acostumado a usar não é bacana não, então não tem que paliativo, cuidar, né? É paliativo. Bom, olha, tem uma animação que mostra pra gente o movimento do joelho, o doutor vai explicar enquanto a gente assiste, até para entender como que você pode, então, sentir essa dor e por quê. Doutor, vamos lá. Então, aqui é uma imagem mostrando a flexo-extensão do joelho. Um movimento. Aqui nós temos o fêmur, o osso da coxa, a tíbia e a fíbula, os ossos da perna e a patela. Então, é importante e interessante observar que quando você faz a flexão, o dobrar do joelho, a patela, ela excursiona e atrita na tróclea, no fêmur. Então, essa é uma região bastante importante, muito comum, como a gente havia falado da crepitação, é aqui que normalmente acontece o atrito e a degeneração articular,
causando muitas vezes, quando você tem uma degeneração, aquela sensação de crepitação e de barulho. Eu acho que aqui a gente já consegue até enxergar essa questão dessa inflamação, não sei se é uma inflamação, doutor, que vai aparecer pra gente. Então aqui a gente está vendo mais de pertinho essa movimentação, né, que o doutor comentou que existe, né? Exatamente. Aqui mostrando a imagem mais próxima, isso aqui é um processo degenerativo da cartilagem. Então nós temos aqui osso, osso e osso, e no local onde os ossos eles se articulam é revestido pela cartilagem, Sim. que é um tecido nobre, é um tecido que permite o contato sem trazer a sensação de dor, só que tem um problema, a cartilagem não tem potencial de regeneração. Então a gente precisa tratar bem da articulação, porque com o próprio envelhecimento Vai desgastar. vai gerar degeneração. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns tratamentos aí para melhorar. Agora, eu deixei uma pergunta no ar, Cristiano. Mito ou verdade, me dê uma boa notícia, por favor, que as mulheres têm mais chances de ter problema de joelho. Então depende da patologia. A articulação do joelho ela tem várias estruturas e diferentes patologias, mas, por exemplo, ela é mais frequente na condropatia patelar, em função do formato do joelho da mulher e também nas lesões do ligamento cruzado anterior, em função da anatomia. Quer dizer, essa questão hormonal também influencia ou não? Ela pode influenciar sim, mas tem uma relação direta com o formato do joelho. Nós temos o alinhamento na mulher mais frequente em valgo, patela mais lateralizada, o intercôndilo muitas vezes estreito, então são estruturas anatômicas um pouco diferentes que acabam contribuindo para esse tipo de patologia. Mais um para minha lista, viu, Luquinha? Então. Você vê, na verdade, resumindo aí, é porque é diferente, pode ter problema mesmo. Exato. Eba, que bom conversar com você. Sobe aí, canta pra cima. Bora se alegrar nessa segunda-feira, que é tão bom a gente cuidar da nossa saúde. E hoje a gente tá falando de cartilagem rompida, ou também de outros problemas como artrite, tudo no joelho. Então pode ficar participando aqui com a gente, tirar suas dúvidas. Querido ortopedista Cristiano Osri. É libanês, né? Ribeiro. Osri. Ele tá tirando nossas dúvidas, mas a só vai dar um toque que eu acho que tem tudo a ver com saúde. Aliás, faz bem pro osso isso daí. Com certeza. Faz muito bem pro osso. Muito. Amanhã eu tô lá, combinei com o seu Beni. Estamos de volta, hoje é dia de saúde aqui no Falando Nisso, recebendo o Dr. Cristiano Osri Ribeiro, ortopedista, falando sobre joelho. Muita gente, 66% dos brasileiros, você sabia, Luquinha, acima dos 18 anos, tem dor no joelho, dói tudo. É a idade com dor. E ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, né? Fique à vontade para mandar sua pergunta. Aliás, eu estou com uma perguntinha aqui da Priscila de São José dos Campos. Eu achei interessante, doutor, porque ela fala assim, ó, sempre quando eu corro, sinto dores nos joelhos. Mas quando eu realizo a atividade com frequência, a dor passa. Então, quando ela começa, tipo, ficou paradinha. Aí começou a correr, dói. Mas depois, se ela continua, insiste, passa. O que pode ser? Nem sempre a dor articular significa lesão. Então, muitas vezes é uma falta de condicionamento. Tá? Então, você tem que interpretar essa dor. A vigência da dor pode se confirmar com uma lesão. Tá? Então, tem que observar isso aí. Às vezes, você faz uma atividade física numa intensidade maior, seu organismo não estava condicionado a isso e gera dor em função disso. Mas, de repente, insistindo um pouquinho, ela vai passar. Vai passar. Ok. Bom, agora a gente vai conferir agora. Daqui a pouquinho vamos mostrar os tratamentos, tá, Luquinha? Que tem gente perguntando aqui. A pergunta da Thaís. Bora lá, Igor. Oi, boa tarde, tudo bom? Eu sou Thaís e eu tenho problema nos joelhos, nos dois joelhos, que foi apontado em exames como condromalácia. Os joelhos normalmente estão bastante inchados e quando baixa a temperatura, né, no inverno ou esse tempinho mais frio, as dores são às vezes insuportáveis. E eu queria saber se tem algum tratamento que a gente use menos remédio, que seja um pouco mais natural, ou algum exercício, ou alguma coisa assim. Tá? Muito obrigada, um beijo para todos. Boa tarde. E aí, doutor? Então, a condropatia patelar é uma das lesões mais frequentes no joelho. Ela comete a patela femoral, consiste, então, de uma perda gradativa da cartilagem, tanto da patela como da tróclea, e o paciente ele exatamente apresenta isso. Ele apresenta uma dor, crepitação, processo inflamatório, então um calor, uma dificuldade muitas vezes de movimentação do joelho. Então, você precisa fazer um acompanhamento com o seu médico. É fundamental, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado do tratamento. A gente não fala em cura. Como eu falei anteriormente, a cartilagem ela não tem potencial de regeneração. Então, qual é o objetivo do tratamento? Aliviar o sintoma doloroso, os processos inflamatórios e evitar a progressão da degeneração da articulação.
Ok, então. Tá? Então precisa de um acompanhamento. Precisa. Muitas vezes a gente orienta o paciente o uso de medicação, mas não o uso de anti-inflamatório, o uso de condroprotetores, que são substâncias que têm como objetivo proteger a sua cartilagem. Atividade física, uma atividade física específica para fortalecer quadríceps, melhorar alongamento. Então você vai buscar na atividade orientada uma forma de ganhar proteção na sua articulação sem gerar risco para a articulação acometida. Tem que fazer exercício físico para fortalecer, né? Porque aí você tira o peso do joelho, né, Luquinha? Agora, essa eu não sabia, aprendi já aqui produzindo o programa junto com a Sol, né? Essa animação que a gente vai mostrar para vocês agora mostra de algo que eu não entendia e não sabia, que o ácido hialurônico, é isso, né, Sol? Ele pode ajudar a gente recuperando. Vamos explicar para quem está em casa, doutor? Então aqui é a imagem de um joelho normal, sem o acometimento da degeneração, e aqui um joelho com uma degeneração. Aqui no caso global, né, uma degeneração muitas vezes progressiva. Então uma das formas do tratamento da artrose hoje é a aplicação de uma substância, é a infiltração do ácido hialurônico. Essa substância ela tem como objetivo lubrificar a articulação, então ela traz uma melhora para o sintoma doloroso da articulação e também ajuda a prevenir a degeneração progressiva dessa patologia. Ela estaciona? É esse o objetivo. A gente ainda não tem nenhuma substância que consiga refazer a cartilagem perdida. Tá. Então, o objetivo, primeiro, fazer o diagnóstico precoce, começar a tratar, porque aí você evita a progressão da degeneração. Agora, esse tratamento também é usado, ou qual o tratamento que é usado, que é uma pergunta que veio lá de Manaus, do Paulo, tratamento para menisco, lesão no menisco e lesão no ligamento, doutor? Então, o menisco e o ligamento são estruturas diferentes da cartilagem, com funções diferentes. O menisco, ela tem a função de absorção do impacto articular, funciona como se fosse um amortecedor da articulação. E o ligamento é uma estrutura muito importante, nós temos 4 ligamentos na articulação e tem como função principal dar estabilidade para a articulação. Então, são estruturas diferentes da cartilagem. Então, esse tratamento da viscossuplementação com ácido não cabe ao tratamento meniscal e nem às lesões do ligamento. São outros tipos de tratamento e aliados à fisioterapia também? Muitas vezes. A fisioterapia é muito importante associada ao tratamento ortopédico. Ok, então, Luquinha. Perfeito. Só lembrar para vocês que o ácido hialurônico que a gente citou aqui, a gente já falou aqui no programa com outra utilidade, para aumentar a boca, ou fazer o preenchimento. É tão legal isso, né? Como a medicina vai descobrindo os benefícios das substâncias. É que nem a toxina botulínica, né? Sim. Ela foi descoberta para quem tinha problema de audição. E aí é tudo na vida, é de Deus. Isso, Toxina botulínica é de Deus, né? Cristiano, estão perguntando aqui sobre os tratamentos, você falou do menisco e da lesão, né, do ligamento, se sempre são cirúrgicos, só para complementar essa informação. Então, nem sempre são cirúrgicos. A lesão meniscal, a gente hoje é muito mais conservador no tratamento. Antigamente retirava-se o menisco e a gente observou a evolução da degeneração, na evolução da degeneração para quando você retira o menisco. Então, hoje, você trata mais conservadoramente, você só parte para a cirurgia quando você tem o paciente que tem mais sintoma, mais sintomático, e muitas vezes você preserva esse menisco, em vez de retirá-lo, tratando cirurgicamente com a sutura meniscal. Ok, então, falando assim, eu operei o joelho, tem gente que fala assim, foi legal, e tem gente que fala assim, doeu demais. Tem de tudo aqui os depoimentos, viu, Luquinha? Só a Rebeca de Lorena, ela mandou uma perguntinha pra gente por vídeo, vamos lá. Oi, doutor Cristiano. Bom, meu nome é Rebeca e durante o treino de futsal eu rompi parcialmente o ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo. Eu gostaria de saber se eu posso voltar a jogar ou, caso eu volte, eu terei problemas futuramente. É sempre uma orientação, tá, minha linda? E aí, doutor? Então, Rebeca, a ruptura do ligamento cruzado anterior, você falou que foi uma ruptura parcial. Esse diagnóstico ele tem que ser feito de uma forma muito precisa, porque na ruptura completa do LCA, o joelho fica instável. Então, você não conseguiria voltar à atividade esportiva do jeito que você fazia. Seria necessário, aí, no caso, um tratamento cirúrgico. Muitas vezes você tem uma lesão parcial e ainda o joelho está estável. Aí, nesse caso, você teria uma chance de ter um retorno sem cirurgia. Mas só avaliando e com exames que é possível dar uma resposta concreta, Com certeza. É fundamental estar acompanhando com o seu especialista. Ok, Luquinha. Só ela não colocou o nome na pergunta, mas eu acho excelente.
salva a vida de muitas pessoas aqui, com certeza, essa resposta. A querida fala que quando ela está malhando, fazendo o agachamento, ela sente dores do joelho da perna direita e faz um ruído. Quanto mais agacha, mais dor ela sente. Ela quer saber se tem a ver com água no joelho, ela quer saber se não pode fazer agachamento. Afinal, doutor, o agachamento, ele pode ser esse exagero que a gente vê, a pessoa quer agachar, quer encostar o bumbum no chão. Né? Isso pode acontecer, é bacana? Então, como a gente viu no vídeo, o movimento da flexão do joelho, ele gera uma tensão excessiva na parte anterior, na cartilagem da patelo-femoral. Como ela está apresentando dor e crepitação, pode ser um sinal de condropatia. Aí você precisa fazer uma atividade de fortalecimento sem agachar, porque o agachamento vai gerar uma pressão ainda maior no local onde já existe uma alteração. O problema é que todo mundo fala assim, a grande maioria, não vamos falar todo mundo, mas a maioria dos personagens, dos preparadores físicos, fala assim, se você não agachar até lá embaixo, o bumbum não vai. É agacha para o bumbum subir, né? É desce que o bumbum sobe. Então, só que o exagero, se passar muito, isso pode prejudicar o joelho, né? Pode. A atividade física tem que ser feita de forma adequada. Com parcimônia. Eu, na verdade, só quando eu faço agachamento, nem 90 graus eu chego, até menos. Aí a pessoa vem me corrigir, fala assim, beleza. Deixa eu aqui quietinho no meu canto que tá tudo certo, né? Importante não é o bumbum, não, é o joelho, viu, gente? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Cristiano. Tem várias perguntas aqui que são as mesmas. O que pode ser dor no joelho ao acordar? E eu fiz aqui uma enquete, a maioria acima dos 40 anos. Então, quando você tem um processo degenerativo, são pacientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, você pode evoluir com um processo degenerativo, a degeneração do envelhecimento. Quando a articulação fica muito tempo sem movimento, ela fica mais dolorosa. Então, o paciente que tem artrose, principalmente nas fases mais avançadas, o paciente ele apresenta dor quando a articulação fica muito tempo parada. Agora, eu posso, uma última perguntinha aqui, Lu, que chegou, que é bem interessante. O inchaço pode indicar hemofilia? Depende da intensidade, depende se é líquido articular ou se é sangue. Então, precisa fazer uma investigação mais adequada. Então, assim, gente, a gente pegou algumas dicas bem importantes com o Dr. Cristiano hoje aqui. Mulherada, salto alto, tem que sair do salto literalmente, pelo menos diminuir um pouquinho o salto. Exercícios físicos são necessários, mas desde que feito com consciência, viu, Luquinha? Cristiano, obrigada pela sua participação, obrigado, suas orientações. Volte sempre, porque ficou muita gente de fora, viu? Vamos voltar sim. Obrigada, Cristiano. Obrigado. Zóio Verde, nós estamos indo embora. Até beijo quinta, pra vocês, né? gente. Até quinta, vou ficar com saudade, viu? Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Você está no mundo por um único motivo, para ser feliz. Então se apega nele e vai ser feliz. Beijo no coração. A vida se promete mais, o que a gente menos sente, palavra que não volta atrás.